Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Hoje, sexta-feira, vocês já sabem, não é? A gente faz o nosso balanço da semana aqui. Vamos faxinar a nossa geladeira, ver quem fica, quem sai. Se não sai ninguém, se sai todo mundo. Aí a gente decide com os nossos convidados sempre especiais, não é? O Vladimir Alves, que está aqui com a gente do site Buchicho, do programa Melhor Para Você. E também o Felipe Campos, que faz a nossa roda e também tem os seus bafões exclusivos para contar hoje aqui pra gente, viu? Mas começando a nossa primeira página, mais um desdobramento da história da herança de Antônia Fontinelli, agora que ela é considerada pela justiça herdeira do seu marido, herdeira do falecido Marcos Paulo, né? E a coisa ganhou novos contornos, por quê? Porque Flávia Alessandra, ex-mulher de Marcos Paulo, mãe de uma filha dele, também veio a público, né? Ela disse que não queria falar desse tipo de coisa. A gente vai achar o depoimento dela para mostrar também para vocês. Aliás, está aqui. Ela disse que jamais queria tocar nesse assunto novamente, mas em função da decisão da justiça de colocar e de reconhecer, na verdade, Antônia como herdeira, ela veio a público através de uma nota oficial, essa coisa toda, e deu o lado dela dessa história. E o lado dela dessa história é o lado do inventariante, com duas sérias acusações. Primeiro, que a Antônia tinha aberto mão dos bens do Marcos Paulo, isso quando ele estava, inclusive, num centro cirúrgico, é o que foi dito. E outra que se refere ainda à história do apartamento de Nova York, que assim como o inventariante usou a palavra fraude para acusar Antônia Fontinelli de ter cometido esse ato, a Flávia Alessandra disse a mesma coisa. Por isso, a gente quis ouvir Antônia Fontinelli, saber da Antônia Fontinelli o lado dela dessa história, porque não bastasse os 5 anos que ela levou pedrada, agora que a justiça reconheceu, então, começou um novo bombardeio e a coisa tá pesada, não tá fácil não, pro lado dela. E a gente tem, daqui a pouquinho você vai ver aqui, o desabafo da Antônia Fontinelli, o que ela tem a dizer em relação a esses 2 episódios que eles estão fazendo questão de alardear. E a gente, jornalisticamente, registra, claro, os 2 lados dessa história. Primeiro, por isso que eu vou mostrar para vocês, primeiro, o que disse a Flávia Alessandra, porque o do inventariante, não é? Nós lemos ontem aqui. E depois, a resposta da Antônia Fontinelli para os 2, tanto para o inventariante, quanto para o que está sendo dito, pelo que está sendo dito pela Flávia Alessandra, tá? Então, vou começar o seguinte, olha. Primeiro, a Flávia diz que jamais questionei a decisão da justiça. Ela responde através da assessoria de imprensa dela. Então, após Antônia Fontinelli ter sido reconhecida como herdeira de Marcos Paulo, em nova decisão judicial, a Flávia Alessandra esclareceu por meio da sua assessoria sua posição em meio à disputa judicial pela herança do diretor global, morto em 2012. E ela diz: tenho evitado ao máximo tocar nesse assunto. Prometi para mim mesma que não falaria sobre isso, mas estou vendo que estão confundindo meu papel nesta história. Então, que fique claro, nunca briguei por nenhuma herança, diz a Flávia Alessandra. No comunicado, ela afirma também que nunca pôs em questão a decisão judicial. E ela diz, jamais também que nunca pôs... jamais questionei ou questionarei qualquer decisão da justiça e apenas represento a minha filha menor de idade, que é herdeira por direito. O advogado de Flávia e Júlia, que é a filha, o doutor Alessandro Elísio Chalita de Souza, também se pronunciou negando as acusações de Fontinelli, não é? E diz o seguinte: a senhora Antônia Fontinelli é que está pleiteando algo que no passado renunciou. Explico, houve entre senhora Antônia e Marcos Paulo a celebração de uma escritura de união estável, registrada e reconhecida, aonde ela, Antônia, abriu mão de todo e qualquer patrimônio do falecido diretor de televisão. Este documento, inclusive, foi entregue às filhas pelas mãos do senhor Marcos Paulo no dia da cirurgia realizada pelo mesmo, declara o representante legal da Flávia Alessandra e da filha dela. Aí tem a história do apartamento de Nova York, que é o seguinte: dentre o patrimônio do diretor, avaliado em 30 milhões, está o apartamento em Nova York, citado pelo advogado de Flávia e Júlia, que é a filha da Flávia Alessandra com Marcos Paulo. E diz o seguinte, o advogado:
Fato é que a senhora Antônia tem histórico de má utilização e manipulação indevida de documentos. Explico mais uma vez: há um bem imóvel localizado em Nova York que foi adquirido pelo falecido. Esse bem, por estar situado no exterior, não deve ser tratado no inventário brasileiro, mas sim na Justiça. Sei os meus direitos e sei exatamente o que eu falo e faço, sustentou a apresentadora. E agora, aí sim, vem o desabafo que ela mandou pra gente hoje, fazendo, né, já um balanço de todas essas coisas que saíram entre ontem e hoje, por causa da Justiça tê-la reconhecido como realmente, né, herdeira do Marcos Paulo. E aí é o seguinte, olha, vocês estão acompanhando, pode colocar no vídeo de novo para mim, por favor? Tá aí, olha. E ela diz, é a carta textual, ela escreveu vírgula por vírgula, ponto por ponto, é o que vocês vão ler aqui junto comigo para não ter nenhum mal entendido. Olha aqui, de fato, abri mão de tudo que era dele, referindo-se ao Marcos Paulo e referindo-se ao fato do advogado, da Flávia Alessandra, do inventariante, terem dito que ela assinou, né, uma papelada, um documento em que ela abria mão dos bens dele. Isso já ele hospitalizado. Então ela fala, de fato, abri mão de tudo que era dele quando ele adoeceu. Esse homem, Marcos Paulo, sofreu muito quando constatou que ninguém se abalou quando ele se descobriu com câncer. Ele precisava sentir que tinha uma pessoa ao lado dele, por amor a ele e não por interesse material. Ele tentou me convencer do contrário em relação à assinatura desse papel, mas fui firme na minha posição, como sempre fui e sempre serei. Logo após eu assinar esse papel, ele, para não me deixar desamparada, recorreu ao João Paulo Lins e Silva, na época seu advogado, que o instruiu a me deixar essa carta escrita à mão como forma de doação. Meu ex-sogro Vicente Cesso participou de toda essa decisão. Eu só fui saber disso na abertura do testamento. João Paulo nos apresentou essa carta escrita à mão pelo Marcos e os meus advogados e o advogado da Vanessa o questionaram sobre ele não ter tornado esse documento público. O senhor João Paulo, que é o inventariante agora, né, gente, titubeou e não soube responder. Para que todos entendam, o fato do senhor João Paulo ter guardado esse papel na gaveta e não o ter tornado público, hoje é objeto de discussão. Como se não bastasse, ele vem à imprensa me acusar de fraude. Entendo isso como covardia. E quanto ao senhor Alessandro Chalita, advogado da senhora Flávia Alessandra, dizer que na sala da cirurgia o Marcos deu às filhas o documento do qual eu abri mão de tudo, ele está equivocado. Eu fiz isso, ou seja, ela é quem entregou esse documento em que abria mão, né, dos bens do Marcos Paulo, foi ela que entregou às filhas quando ele estava na sala de cirurgia. Então ela diz, eu fiz isso. Ele, o advogado, deve estar reproduzindo o que ouviu da sua cliente, porque nem ele e nem a cliente dele estavam lá. Aliás, nunca estiveram. E para finalizar, sobre o apartamento de Nova York, venderam sem me comunicar. Tiraram da offshore a empresa dona do apartamento. Eu administrava esse AP porque o Marcos, antes de falecer, me deu poderes para isso. Afinal, o AP estava em meu nome, em nome dele e em nome da Júlia. Ele faleceu 3 meses após essa compra e ainda não tinham papéis em andamento. O senhor João Paulo alega que eu assinei papéis após a morte do Marcos e abriu um processo contra mim e contra o advogado do Marcos em Nova York, o senhor Fernando Coates. O mais triste disso tudo é que o Marcos tinha o senhor João Paulo como amigo. Meus advogados se manifestarão na hora certa, até porque eu, além de esposa do Marcos, era sócia, participava de tudo. Ele não tomava nenhuma decisão sem me consultar. Sei tudo isso sobre ele, aonde está cada centavo dele, e sempre estive em cópia em todos os e-mails
por ele enviado. Sem mais, Antônia Fontinelli. Acho que está respondido, né? Acho que aí dá para vocês entenderem o que são essas duas acusações e quais as respostas da Antônia Fontinelli a essas, tá? É uma resposta dela, absolutamente um desabafo aqui para o nosso programa, que vem cobrindo esse caso desde o começo, aliás, né? Desde que começaram as desavenças, e foi uma coisa que não foi provocada pela Antônia Fontinelli, a gente vem cobrindo isso. E a partir dessa semana, quando saiu a sentença, a gente está todos os dias dando os desdobramentos, porque quando se pensava que esse assunto estivesse encerrado, agora é aguardar a partilha de bens e fim de papo, aí o inventariante, ao dar a versão dele para a imprensa, começou tudo de novo. Aí veio a Flávia Alessandra, corroborou as informações do inventariante, que antigamente era advogado do Marcos Paulo. E a partir daí, a coisa cresceu de novo. Parece que a briga, entre aspas, começou inteira novamente. E aí era importantíssimo que a Antônia pudesse se situar nisso tudo, ou situar o público que vem acompanhando, que vem sendo solidário a Antônia Fontinelli, e entendesse o que tem de verdade, o que não tem de verdade nessa história, ou não tem a devida interpretação com a qual, eles tiveram como informação. E aí ela veio e escreveu essa carta em consideração ao público mesmo, que tem sido muito solidário a ela durante todos esses 5 anos e que ficaram aliviados com o parecer da justiça, com a sentença de reconhecimento de que ela realmente é herdeira do Marcos Paulo. E aí se começou, acho que uma nova guerra em relação a essa herança de 30 milhões de reais. Ressaltando que Flávia Alessandra continua dizendo que ela não está brigando por herança nenhuma. Ela como mulher, ela pessoalmente, ela como ex-mulher, ela pessoalmente, ela defende os direitos da filha dela, que é menor de idade, que é a Gíulia. E vamos, arredondar essa conversa aqui com o Vladimir Alves, que está conosco. Tudo bom, querido? Tudo bem, Sônia? Boa tarde a todos. Boa tarde, também, boa tarde, Sônia Abrão. O que você acha gente. disso? Olha, eu achei válida essa manifestação da Antônia Fontinelli. Importantíssima, né? Porque ela foi instruída por advogados, ela até então não podia falar, ela estava proibida de falar, porque... Ela nem está falando, mas o desabafo, ela, em consideração ao nosso programa, mandou sim. Porque até nessa última fala aí da Flávia Alessandra, o advogado dela, o doutor... Qual é o nome dele? Doutor Alessandro Elísio Chalita de Souza, exato. Ele fala, tem uma passagem aqui que eu considero até grave, porque ele fala assim, ó: fato é que a senhora Antônia tem histórico de má utilização e manipulação indevida de documentos. Por isso que ela está dizendo que vai processá-lo. Explico mais uma vez. Há um bem imóvel localizado em Nova York que foi adquirido pelo falecido. Esse bem, por estar situado no exterior, não deve ser tratado no inventário brasileiro, mas sim na Justiça dos Estados Unidos. A Justiça americana, por sua vez, reconheceu a fraude perpetrada pela senhora Antônia. Essa palavra é muito pesada, né? Muito forte. Pesada. E aí vem de encontro porque, assim, as pessoas estão procurando, por enquanto, o que está na lei. Quando as pessoas começam a falar e duvidar do caráter da outra, já parte por uma outra instância que é justamente essa, a qual ela vai se manifestar e vai falar também sobre uma possível fazer aí, entrar com um processo, enfim, tentar de uma forma ou outra limpar a imagem dela, que está sendo muito atacada. Quanto ao senhor Alessandro Chalita, advogado da senhora Flávia Alessandra, dizer que na sala de cirurgia o Marcos deu às filhas o documento do qual abriu mão de tudo, ele está equivocado, porque fui eu que fiz isso. E ela fala em processo aqui, deixa eu ver aqui, quando ela diz, aqui não é na carta dela, aqui é na outra reportagem, quando ela fala que vai processá-lo. Agora foi reconhecida como herdeira, a briga é decidir o valor, eu já sei o que eu vou fazer com isso, e ela diz, o que este inventariante, ela está falando na verdade não do doutor Chalita, mas do João Paulo Lins, não é? Ela diz assim, o que este inventariante falou sobre o apartamento de Nova York é a história da má utilização e a palavra fraude. Ela falou, o que esse inventariante falou sobre o apartamento de Nova York é um crime, me acusar de fraude desse jeito.
direito. Esse homem deveria ser imparcial nesta causa, mas ele não é. Eu espero que ele saiba o que ele está dizendo, pois eu vou processá-lo. Eu sei os meus direitos e sei exatamente o que eu falo e faço, sustentou a apresentadora. Ela é muito convicta dos direitos dele, realmente, né? Dos direitos dela em relação à herança do Marcos Paulo. Ela fala, aqui no desabafo pra gente, ela fala, eu sei tudo sobre ele, sobre Marcos Paulo, aonde está cada centavo dele, e sempre estive em cópia com todos os e-mails por ele enviado. Quer dizer, ela está totalmente documentada. E foi ela que viveu nos momentos de alegria e de dor, exatamente, ao lado do Marcos Paulo. Como ela disse, foi ela mesma, no centro de cirurgia, que entregou o documento para as filhas, que o advogado estava dizendo que não, né, que tinha sido outra pessoa. Peraí. O advogado da Flávia Alessandra dizer que na sala de cirurgia o Marcos Paulo deu às filhas esse documento em que a Antônia abria mão de tudo. E ela está dizendo, não, eu fiz isso. E o ex-sogro dela, o Vicente Saesso, ela diz que sabe de absolutamente tudo, inclusive do dia em que ela assinou essa papelada que o Marcos Paulo não queria. Por isso a deixou amparada com uma carta escrita de próprio punho. E essa carta não tinha sido apresentada. Só foi apresentada no dia que eles abriram o testamento, e foi uma coisa que ela questionou e que a filha mais velha, a Vanessa, do Marcos Paulo, também questionou. Por que é que ele não tornou isso público, né? E só abriu naquele dia. E aí, Felipe Campos, o que você acha? Está enrolada essa história. Parece que a briga começou de novo, não parece? Pois é, parece, mas eu acredito assim, a Antônia, desde o início, o que me parece, eu não conheço a Antônia, eu acompanho o noticiário, ela parece uma pessoa muito justa em relação às coisas dela, né? Honesta, né? E eu acho que vale um recado para ela. O que ela vai fazer com o dinheiro, o que ela vai deixar de fazer, dar satisfação agora, não interessa. Ela viveu com ele, né? Ela esteve com ele durante todos os momentos. Então é isso que é válido, né? Claro, né? Bom, vamos aguardar novos desdobramentos, mas assim, era importante que ela se posicionasse, como ela não foge da raia mesmo, se posicionou, e a resposta da Antônia Fontinelli está aí, foi exatamente essa, ponto por ponto, vírgula por vírgula, que a gente leu para vocês, tá bom? Bom, vocês estão sabendo que infelizmente nessa madrugada nós perdemos o Luiz Melodia, né? Ele tinha um câncer de medula, ele chegou a fazer o transplante de medula, que normalmente dá certo, gente. É menor o índice de rejeição, né? É muito pequeno. E para ele, infelizmente, não deu certo. Ele teve rejeição, né? Na verdade, o transplante de medula até deu certo em termos de que o organismo aceitou. Aí tem que se começar a fazer a parte da quimioterapia. A quimioterapia é que ele não aguentou. Não respondeu bem. Exatamente, quer dizer, eu estou falando do índice não que não deu certo. No caso dele, o tratamento completo do transplante de medula, que depois vem a quimioterapia, esse não deu certo, ele não aguentou, infelizmente, morreu essa madrugada, aos 66 anos de idade, lá no Rio de Janeiro. É aquilo que eu coloquei no Instagram, olha, se cala uma das vozes mais lindas que a gente conhece, porque o nome artístico do Luiz não é à toa, porque a voz dele era pura melodia de verdade, né? E tem clássicos, músicas que viraram verdadeiros clássicos da música popular brasileira na voz dele. Filho do Estácio, né? O bairro onde ele nasceu, onde está a escola de samba em que ele vai ser velado, já está sendo velado, estava marcado a partir das 3 da tarde na quadra da escola de samba Estácio, o velório do Luiz Melodia. É muito difícil, mas em princípio 10 horas da manhã no cemitério Catumbi, lá no Rio de Janeiro, vai ser o sepultamento do Luiz Melodia. Muito triste, muito, né? Triste. Gente, o que a gente está perdendo de cantores esse ano, artistas no geral, mas cantores é uma coisa impressionante. A gente começou a apurar e receber as informações 5 minutos antes de começar hoje o Melhor para Você. Sim. E toda a produção empenhada, a pessoal ligando, a produção ligando para a própria Estácio, para os familiares, para os colegas de trabalho que conheceram, que estiveram ao lado do Luiz Melodia. Foi assim, pegou todo mundo de surpresa, porque, você lembra, de março a junho ele ficou internado. Sim. Em junho ele saiu do hospital e já tinha a pretensão de retomar a carreira, porque ele ficou 13 anos sem gravar nenhum disco.
E em junho ele falou, olha, até o final do ano eu lanço o meu novo disco e eu retomo a minha agenda de shows. Sim. Mas não deu tempo. Infelizmente, né? Não deu tempo mesmo, Felipe. Cada perda que a gente tem desses grandes artistas, que verdadeiramente a gente pode chamar de artista... E como? Aí você começa a parar e olhar para trás dessa safra ruim que vem vindo agora, né? Óbvio, a gente vai ficar boa quanto ele, né? Nome, enfim, porque não vale a pena. Mas, enfim, eu acredito assim que realmente a gente está ficando muito, muito órfão de grandes talentos. Muito pobre, né? Tanto cantores como atores, atrizes, enfim. E o Luiz Melodia era uma pessoa, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes, quando eu era repórter do TV Fama. E ele era uma pessoa incrivelmente... Humildade em pessoa, com esse talento absurdo que ele sempre teve. Incrível. Era um cara que eu admirava demais. Eu era fãzaço dele, enfim. Pérola Negra, que é o grande sucesso de Melodia. Aquele vozeirão dele. Negra, te amo, né? Ecoa pela casa. Não é? Pelo bairro. É verdade. Tá aí uma grande perda, sem dúvida. Olha lá, coisa linda. Maravilhoso, maravilhoso. Vai deixar muita saudade, fazer muita falta. Isso não são apenas frases clichês, não. São a pura verdade, tá? Bom, já que a gente está falando de quem se foi, vamos falar de quem está para chegar também, porque sempre é uma celebração, uma nova vida. A Manu, a filhinha da Eliana, está a caminho. Ela recebeu alta médica, na verdade. Não é que foi assim, tá indo tudo bem, pode ir, depois você volta. Não, né? Ela deve voltar para a maternidade só na hora do parto mesmo, só quando a Manu der sinais de que é agora. Aí a Eliana volta à maternidade Promatre aqui em São Paulo. E pela primeira vez nesses últimos meses, desde que ela foi internada pela primeira vez por conta da gravidez de risco, ela deu uma entrevista. E ela deu uma entrevista para o próprio programa Eliana, que agora é apresentado pela Patrícia Bravanel, e tem a Cris Flores, a apresentadora Cris Flores, também na equipe fazendo reportagens, porque eles formaram um time, né, para manter o programa aos domingos aí, indo em frente. Então a Cris foi até a casa da mãe da Eliana, onde ela está, porque colo de mãe essa hora e cuidar de mãe essa hora é fundamental, e conversou com ela, que é aquela primeira foto que vocês estão vendo, já é uma foto da cena, é isso aí. Esse é um momento em que a Cris estava lá entrevistando a Eliana, assistindo a depoimentos gravados de muita gente, que fez homenagem para a Eliana, e vai ser muito legal esse papo. Uma das coisas que conta é que realmente ela teve muito medo, que o coração dela só tá tranquilo agora, em que o médico falou, tá de alta, tá tudo bem, agora tá nos eixos a gravidez, bacana, né? É diferente, né, da outra vez, onde ela falou, olha, você está de alta, mas vai fazer repouso absoluto em casa. Não era alta, era mini férias no hospital que ela estava, né? Até para evitar qualquer tipo de risco de infecção. Claro, enfim, foi mesmo. Para ficar em casa e não ter nenhum problema. E aí agora, a gente vê que agora ela vai ter 1 mês e meio de gravidez, digamos assim, normal, né? Até então foi só na base do suco. Só sufoco. Tadinha. Muito complicado, susto, viu? Ela disse para Cris Flores o seguinte: senti muito medo. Por mais que meu filho e meu noivo estivessem ao meu lado, que é o Adriano Rico, o pai da Manu, é um caminho que você faz sozinha. Hoje meu coração está mais calmo e tranquilo. Manu já está grandinha, disse a apresentadora, né? E ela fala: se eu estou passando por isso, eu sei que tem um aprendizado muito grande, que daqui a um tempo eu vou saber qual foi, mas eu só tenho muito que agradecer, mesmo com todas as dificuldades. Eu recebi muito apoio de outras mulheres. Linda essa inversão de papéis. A gente sabe que a nossa vida inspira quem está em casa nos assistindo, e eu vi ali nos milhares e milhares de depoimentos, mulheres anônimas me dando força e me ajudaram muito, disse a Eliana. Muito legal isso, né?
Muito bacana, bom. Que agora eu acho que a maternidade, ela transforma a vida da mulher, né? Quer dizer, eu nunca pari, na verdade. Nem vai, né? Mas você já teve maternidade, Sim, você sabe. sim, então eu acho que é um elo que deve se criar entre mãe e filho, que é uma coisa absurda ainda. É uma coisa absurda. Então, e essa menina, ela já está mais do que sendo esperada. Essa é a grande verdade, né? Porque durante toda essa expectativa aí que se gerou em cima de toda a saúde, né, da Eliana, quando ela logo anunciou a gravidez, e agora, graças a Deus, tudo realmente resolvido. O importante é que a Manu vai chegar linda e plena, e vibrando e sendo feliz. É verdade mesmo, né? Muito legal. Tem uma mensagem também que ela postou, porque ela disse que recebeu e foi muito legal e ela queria dividir com todo mundo, né? Ela recebeu uma mensagem de Márcia Comar e ela diz, achei legal dividir com vocês, porque foi positivo receber essa mensagem e talvez sirva de esperança para outras pessoas também. Vamos com fé, amor e paciência, disse ela. E aí ela colocou da fotinho que ela mesma tinha tirado isso naquela foto, logo que o dia que ela teve alta, e como ela estava de alta mesmo, não era de miniférias da maternidade, aí pela primeira vez ela teve a vontade de tirar a foto da barriga, né? Então aí é que efetivamente começou a coisa entrar nos eixos para ela, um barrigão. Naquela logo ela entra foto, no 8º mês, né? Ó, nessa daí, eu acho que tem até essa. Olha como tá. Olha lá, ela tá com a até... mão em cima da barriga, né? Você ficou com barrigão, Sônia Abrão? Nossa senhora, nem pergunta Mesmo? isso. Era mais barriga do que eu. Mentira. Eu virei só uma barriga. É uma coisa impressionante. Olha, entre as coisas bonitas, não é, que mandaram para Eliana, eu não sei se essa está incluída nessa matéria que a Cris fez, que a Cris Flores fez, mas a gente mostra para vocês o vídeo que o próprio Daniel fez e postou, onde ele manda uma mensagem para Eliana, porque ele foi sozinho comemorar aí os 26 anos, se eu não me engano, da ACD, né, que é para quem o Teleton exige em termos de festa e de angariar fundos. E aí, vejam só o que ele disse para Eliana. Eliana, olha onde eu tô aqui, ó. Olha quanta gente mandando beijo pra você aqui, ó. Cadê o beijo pra Eliana, ó? São 67 anos e você faz parte dessa história, né? 67 anos de ACD e 20 anos do Teleton esse ano, né? Anos, é isso e mesmo. estamos aqui pra desejar boa sorte pra você, tá bom? A gente sabe que você tá de repouso, que você não pôde estar aqui, mas a sua energia tá aqui presente junto com a gente, tá? Galera toda mandando beijo pra você aí, ó. Manda um viva pra ela! Beijo, fica com Deus. Muito bonitinho, né? E são legal. essas coisas que vieram, graças a Deus, aos milhares, como ela diz, que dá aquela força, aquele combustível mesmo para você conseguir passar momentos tão difíceis e tão delicados, de medo, né, gente? De ansiedade. E já quando ela estava ficando mais tranquila, veio esse último susto que levou ela para o hospital de novo, mas graças a Deus passou rápido e agora ela está de alta, de repouso em casa, mas ela está de alta, né? Solidariedade Pois é. E bons médicos também ajudam, né? E colaboram para que tudo isso aconteça, né? Porque se também não tivesse fazendo o tratamento, seguido à risca, direitinho o que o médico mandou, o que o médico, o tratamento, obviamente que não teria dado certo. Então, quer dizer, ela também foi extremamente cautelosa e disciplinada. E disciplinada, isso é verdade mesmo, viu? Então tá aí, boas notícias, graças a Deus. Eu não vejo a hora que isso acabe, que a Manu realmente nasça pra gente poder mostrar pro Brasil inteiro e a Eliana ter a sua filhinha aí nos braços, ela e o Adriano Rico. Mas agora falta muito pouco, graças a Deus, né? Bom, Faustão anunciando os participantes da Dança dos Famosos. Tava maior mistério, agora não tá mais, né? Não, ainda continua. Ainda continua? Não, porque ela não soltou a lista. Olha, mas já tem nomes aqui, viu? Eu vi os nomes, eles relembrando os que participaram da última edição. Mas, e
e os nomes que vão participar do Ding Dong, mas pela assessoria não tem. Segundo o site O Fuxico, na última edição da disputa, quem levou o carro zero foi o Felipe Simas, né? Isso a gente sabe, que deixou para trás a Sofia Abraão e o Rainer Cadete, mas assim, e para mim a vencedora era a Sofia mesmo, de todo jeito. Ainda, neste domingo agora, Nívia Maria e Carmo Dalla Vecchia vão enfrentar Odilon Wagner e Letícia Bircoyer no Ding Dong. A atração comandada pelo Fausto Silva não soltou ainda a lista dos participantes da Dança dos Famosos. Ainda está naquele pé que a gente mostrou ontem aqui para vocês, acho que foi nos Bafões. Qual do quê? Que mudou telão, mudou tudo. Acho que foi. Acho que foi. A gente mostrou, tá um super palco, muito parecido. Foi o Aron Tura que falou ontem. Foi o Ar? Foi o Ar. Olha lá, ó. Ele tinha essas fotos da Dança dos Famosos, um novo cenário que fica muito parecido com o Dancing Brasil. O pessoal pegou e olhou aquela super, lembra? A super produção da Record pra Xuxa e falou, o quê? Nós viemos antes com esse formato e eles é que vão ficar com a fama? Não, vamos reagir, né, para a próxima temporada. E aí fizeram também aquela produção de arrasar. Não como se fosse um quadro, mas como no caso da Xuxa, um verdadeiro programa. Aí eles capricharam tudo mesmo, né? Eu gostei. Não, e eu gosto da Dança dos Famosos. Eu também adoro. Eu acho bem interessante, mais do que esse que eles caracterizam a pessoa, que eles conseguem... o show dos famosos, de triste lembrança, mas vai ter segunda temporada. Eles conseguem destruir o artista, é impressionante. Tanto o artista como a caracterização. Não é caracterização, é porque assim, eles confundiram caracterização com caricatura, né? Virou uma coisa horrorosa. Mas a Dança dos Famosos eu sempre achei formidável, né? Como eu também estou gostando muito do Dancing Brasil também. E eu acho que já é uma história marcada no programa do Fausto, né? E agora vem com cara de programa mesmo, especial, né? Parece um programa dentro do outro, que é o Domingão do Faustão, viu, gente? Mas boa sorte aí pra eles. Olha aqui, hoje também é dia de muita alegria pra Bruna Marquezine. Eu não sei se o destino da Bruna Marquezine e do Neymar realmente não está escrito nas estrelas, gente, porque muita coincidência. Hoje, né, vira público o dia da coletiva dele, da contratação agora oficial dele pelo Paris Saint-Germain, né? Não é muita coincidência, tudo gente? Tudo no mesmo dia. Ele assina o maior contrato da história do futebol mundial no dia do aniversário da Bruna Marquezine. 184 milhões, Sônia Abrão. 184 milhões. Ai, gente. E ela quer se separar dele. Não, olha, tem uma sacanagem tão grande. Eu vou achar aqui pra vocês, mas o pessoal não perdoa realmente. Eles começaram a colocar um meme, ela cortou, ela tá de novo visual. Tem Neymar e Bruna Marquezine nos Bafões hoje. Então vocês não percam. É assim, gente, tem um meme que tá correndo por aí, falando assim, mensagem de Bruna Marquezine pra Neymar, depois que ele foi contratado pelo Paris Saint-Germain. E aí oi sumido, só por causa dos milhões e milhões. E o cara de pau do Pelé veio cumprimentar, é uma questão de educação, mas a gente já sabe o quanto ele depreciou e não quis reconhecer o talento do Neymar, logo como ele já estava apontando como um grande astro. Doeram os dois cotovelos do Pelé, na verdade, e ele pegou e deu uma humilhada, assim, deu uma desvalorizada nesse que hoje é o jogador mais rico do mundo agora, né? De contrato, o maior contrato do mundo é esse do Neymar. O Pelé é movido a interesses, né, gente? Então, deixa ele pra fazer o que ele já fez também. O importante é que o Neymar... mas é porque pensa que o público não tem memória, mas o público tem memória, né? O que importa é que o Neymar vai ganhar 184 milhões, gente. Vocês têm noção que são 184 milhões de euros, é dá isso? R$3,20, mais ou menos, por minuto. Você sabia? Ele ganha 308 por segundo, porque ele ganha 308 mil reais por dia. Por dia, 308 mil reais por 308 mil por dia. Nossa, Deus o conserve. Por dia. Quanto deve dar por mês? Se é por dia? Gente, é muita grana. É muita grana.
É Dá muita 18 milhões, grana, não, realmente. 3, o pessoal fez cálculos até olha, do que daria muito para se dinheiro, comprar muito com esse dinheiro, realmente. É uma E coisa ele falou que não muito foi doida. movido pelo dinheiro, né? Foi pelo coração. Foi pelo coração, Achei lindo isso, você poder coração do tio falar, Patinhas, né? poder falar uma coisa dessa montado nessa grana, né? Aí você não precisa realmente se preocupar com o dinheiro, aí você pode ouvir só o seu coração. o meu banco vai adorar a minha agência. Eu vou lá pelo coração. Aí é fácil. Eu vou querer aquelas... Porque Vai, tem que botar, vai, né? zumbi, né? Onde você tá indo? Eu tô indo pelo coração. Mas assim, tem gente que, olha, meu Deus do céu, né? Todo mundo que batalha de verdade, o pão de cada dia, que vive aí sofrendo pela sobrevivência, tem hora que você acha que seu coração até para de bater. Você nem tem mais coração para ouvir. Você só pensa no bolso e no estômago. Agora, quem tá montado nessa grana, vai ouvir o coração assim que a gente vai. Vai. Assim, Onde você tá indo? Eu estou assim, indo ouvir o meu coração. Tô indo ouvir meu coração. Meu coração em Paris. na hora do Eu estou indo ouvir o meu coração Na hora do na discurso, Europa. ele não segue. Toda, eu tô ouvindo meu coração pelo mundo todo. Na hora do imagina discurso você ele ter não segue o coração. 308 mil reais para você gastar Por todos dia, os dias. todos os dias. Não dá pra Pensa, comprar gente, tudo, né? É Gente, muito é louco. muita coisa. Você pode comprar uma frota de carro popular todo dia. Todo dia. É verdade mesmo. Gente, Coisa é muito dinheiro. 318 mil. impressionante. Nossa, E aí se a gente ganha 308 mil por dia, será que acaba o alguém mundo. consegue gastar 318 mil reais num dia? Tem que Gasta. abrir negócios e negócios e negócios, eu acho, né? Vai Não. poder gerar empregos, Mas, assim, dá pra com- ele fazer a Silvana um monte de gasta. coisa. Por exemplo, Quem é a pessoa Silvana? vai lá, novela. liga no banco. Por exemplo, a pessoa liga no banco. Liga pra gerente, olha, reserva aí pra mim 318 mil reais que eu tô indo buscar. Você sai com 318 mil reais. Vai para um shopping. Será que consegue gastar dentro de um shopping 300 mil? Gasta. Gasta? Ah, tem gente que gasta. Ah, Ou tem se shopping tem. que tem. Depende do shopping que você vai também. Ah, sim, né? Mas é quem tem essa grana pra gastar mesmo. Gente, é muita Acho que coisa. gasta realmente tudo isso. Agora tem um recadinho que eu achei a maior animaçãozinha, assim, do David Brasil com o Neymar, porque ele fala uma frase e aí fica um mistério, aí criam todo aquele climão. Será que foi pra Bruna? Será que foi pra Demi Lovato? Pra quem ele disse isso, meu Deus? A gente já sabe do endereço. Vamos ver agora. Ai que de repente a gente Tá vendo? Saudade, meu amor. Criando bafão, Felipe. Não, e olha só. Esse vídeo, ele postou o Neymar e depois tirou. Em questões assim de segundos. minutos, É porque a gente vê que ele fala e ele já sai de fina, né? Porque foi uma coisa combinada. E eu acho que ele se arrependeu. Agora, o que mais me chamou a atenção também nesse vídeo, o que obviamente me deixa a pensar, e eu tenho absolutamente certeza que isso teve destino, foi seta mesmo. foi. Não foi assim, isso vai pra pessoa. Que ele, quando ele fala saudades, meu amor, e ele sai, ele mostra a tatuagem da Mulher Gato, que é a ídola da Bruna Marquezine. Que ela é enlouquecida pela Mulher Gato e ele fez uma Mulher Gato ali que tá bem perto dos shorts, não dá pra ver. Ali. Tá ali, Mas ó. ele mostra a tatuagem É que verdade, foi tá bem aqui. que é justamente ela pediu pra ele fazer essa E tatuagem. ele fica de lado. Quando ela se realmente. vestiu de mulher gato, não foi? Sim. Eles foram num baile à fantasia. Verdade. E até verdade. porque quem Nossa, nem quem fez a lembrava ponte mais Bruna, disso. Neymar foi o David. Foi o David. Então você acha que ele tá ali? E você vê que na hora do vídeo, o David pra ela. fala assim, ai meu Deus, ele fala alguma coisa, saudade, meu amor. Exatamente, Como assim, já né? criando um bafão, realmente, né? Muito louco. E a Bruna, por sua vez, cantou Evidências. E aí todo mundo ficou enlouquecido, achou que ela estava cantando pro Neymar também. Então fica esse jogo e daqui a pouco você tá certo. Daqui a pouco é a festa na Indonésia o ano que vem, vai saber, né? Eles, olha, o que eu tenho certeza é que ele liga para as pessoas mesmo e está falando para algumas pessoas sobre o casamento dele com a Bruna Marquezine. Quer dizer, ou ele assim falou, vou casar com ela mesmo e ponto final, é ela que eu quero, Aquele que mas aposta no eu só destino preciso mesmo, de um tempo, daqui um tempo eu vou atrás dela e vou ficar com ela. A gente se resolve casa. Mas na verdade, assim, eu tenho absoluta certeza, depois desse vídeo,
que ainda existe um teretetê aí. O Neymar e ela ainda batem um bolão. Tá, eu também acho, né? Na verdade, esse é o grande jogo da história. Olha, vejam um vídeo que a própria Bruna Marquezine postou essa madrugada. Aliás, era uma live que ela fez chegando ao hotel onde os pais prepararam uma festa surpresa para ela. O aniversário dela é hoje mesmo, dia 22, e ela completando 22 anos, né? Hoje não é dia 22. Não, hoje é dia 4. Hoje é dia 4, hoje ela é dia completando 4 de agosto. 22 anos. De 2017, tá? Eu já fui para 22 de agosto, já troquei tudo aqui. Quase 20 para as 4. Quase. Aí é o seguinte, tá? Hoje ela faz 22 anos, de madrugada foi essa festa surpresa lindinha, precisa ver o quarto do hotel, como eles decoraram, depois já tinha bolo, docinhos, olha lá, olha. O aniversário dela, né, o dia do aniversário dela, aí é o bolo. E outra coisa também foi que ela deixou para hoje à noite, numa badaladíssima casa noturna no Rio de Janeiro, aí sim o festão de aniversário da Bruna Marquezine. Tinha até aqui alguns detalhes, deixa eu ver se eu acho para vocês. Porque esse bolo aí foi feito... Tá me furando, Sônia Abrão. Tá no seu bafão? O bolo também? Então, ó, daqui a pouquinho vocês vão ver o bafão do Felipe Campos, tá? Olha aí. Olha aí foi a live. Linda. E tem um momento dela soprando a velhinha também, todo mundo cantando, claro, parabéns pra você, e ela soprando a velhinha de 22 anos. Essa foi a festa familiar, entre amigos. Bolo, lindo, né? Orquídeas, assim. Uma comemoraçãozinha privada, né? E ela soprando aí a velhinha. Você né? já viram uma assim. vela que você acende e depois ela vai abrindo? Você já viram uma flor? É mesmo? Gente, eu já vi. eu fui num aniversário. Muito bonita. É vela de bolo. Você Você acende a Tipo vela, uma elas são rosa várias, que abre. elas são várias pétalas. Tá. Aí você acende todas. Aí começa a queimar, ela vai abrindo e ela Nossa, se torna que uma coisa rosa em cima. linda. Na hora que eu quase peguei a vela, saí correndo. O pessoal devia dar de lembrancinha nos aniversários, É né? lindo, é lindo. O pessoal ia amar mesmo, viu? Olha aí o quarto do hotel, gente, todo decorado pra ela. A dupla que assina o bolo da Bruna Marquezine costuma fazer bolo para casamento. Olha, Legal, mas você tem o nome deles? Pode falar? São confeiteiros, não Eu vi é? que borrou ali o nome. É o casal Garcia. tá. Olha, tudo decorado com fotos dela mesma. E nas bexigas, os balões que estão suspensos aí lá, tem fotos dela também, de várias fases da vida dela nesses 22 anos. E ela olhou para aquela mesa que prepararam ali no quarto e falou, gente, o que eu vou fazer com tanta comida, tanto doce? Porque era uma coisa mais legal que a outra. Olha lá, vamos ver se dá para ouvir. De comida, de doce, meu Senhor Jesus. E aí já tinham comido metade do bolo, né? Você sabe, vocês sabem que eu adoro horóscopo, né? Não faço uma pastel, nada disso, graças a Deus. Mas eu gosto Mas também. eu amo. Você sabe que ela é leonina e ele é aquariano. Como eu, lógico. Você é aquariano. Eu sou aquariano, olha, por isso lógico. que a gente se dá bem. Só falta 184 milhões, mas eu sou aquariano. E você sabe que leão, ia falar tigre, ó. Leão e aquário são signos opostos complementares. Ai, que bárbaro. Então são signos que realmente têm uma atração muito forte. Entendi. Então eu acredito muito que assim, juntando todas as peças, tem tudo para ele. Para virar casamento. Virar casamento mesmo, né? É isso aí. Bom, daqui a pouquinho, nos bafões do Felipe Campos, você vai saber tudo que vai rolar nesse festão de hoje à noite no Rio de Janeiro. A gente sabe que vai estar assim de imprensa, mas na porta. Ninguém vai poder entrar, pelo que a gente está sabendo, né? Convidados. 250 convidados. Já você vai ter todos os detalhes aqui com o Felipe Campos. Mas agora, vamos falar de um batizado? A gente tá bem hoje, nascimento, aniversário, Só os bem provável casados. casamento, né? E agora um batizado, aliás, um batismo nas águas, mas não deu para ser nas águas de um rio. Lindo, né? Hoje em dia se faz também em piscinas, né? Desde que seja água.
e o batizado do Wesley Safadão e também da mulher dele, da Tiane. Eles estão completando 2 anos de casamento, que são bodas de papel. Até fizeram uns ensaios, umas fotos super bonitas, declaração de amor aqui, declaração de amor ali. E aí aconteceu a cerimônia de batismo. Olha, tem ele e ela, vocês estão vendo aí no batizado. Isso é bafão também? Não, é não. Então tá mas bom, eu né? achei tão bonito, sabe? Porque a gente vê os artistas, algum deles, poucos falam de espiritualidade, porque não gostam de misturar, enfim. Mas eu acho tão bonito quando fala de espiritualidade. Você sabe que acho que foi o Jornal do Comércio que fez a cobertura do batizado e tudo. E depois no próprio Instagram eles estavam comentando do preconceito, porque eles postaram, né? Tudo é um momento tão legal, gente, independente se é da sua religião, se não é um momento de espiritualidade, como bem definiu o Felipe aqui. E o preconceito. Né? Mas escreveram tanta abóbora para o casal por causa de um batizado, de um batismo, que assim ficou uma coisa muito assim, estranha. O Wesley Safadão não vai mais ter sarrada, não vai mais participar de baile funk, não vai mais cantar com outros cantores seculares. Só que as pessoas se esquecem. Ele se batizou nesses 3 dias de retiro espiritual na Igreja Batista da Lagoinha, da Ana Paula Valadão. Que é maravilhosa, viu? Mas só que não foi agora. Foi agora o batismo, mas ele já segue a religião há alguns anos. Então, o Wesley Safadão, que brinca no palco, que dá sarrada no ar, que canta com funkeiros, já é evangélico. Exatamente. Ele só fez agora esse batismo, né, que é uma tradição da igreja, e não mudou nada, ele continua safadão. Entendeu? Eu gosto que a cerimônia é tão bonita, né? Independente de religião, é o pessoal se conectando fora desse plano material aqui que é tão tumultuado, procurando outros caminhos, seguindo outras coisas, né? Que são perenes, vamos dizer assim. E como é que o pessoal faz uma coisa e talvez também, e quem não acredita, não precisa acreditar. Eu acho que ok, mas respeite, porque ali todas as pessoas estão na mesma vibração. Sim. Que eu acredito que E isso vale muito, né? Por exemplo, verdade. eu já fui num culto evangélico que eu amei, eu adorei. Por exemplo, você imagina 30 mil pessoas orando ao teu favor. Você acha que não vai funcionar? É lógico que vai, entendeu? Gente, então assim, imagina. eu acredito muito. Eu acho assim, que quando não quer, ok, mas respeite. Porque eu acho que estão todas as pessoas naquele momento com o foco em um só espírito, que eu acho que é isso que vale a pena. É isso que vale a pena. Olha, por exemplo, minha família sempre foi de formação católica, né? Todo mundo na família da minha mãe tem nome de santo. Por isso que eu chamo Sônia Maria, né? Essa coisa toda. Minha avó era Maria, por causa de Virgem Maria, essa coisa toda. Mas assim, quando eu era pequena, a gente morava numa casa do lado de um prédio, o zelador do prédio era evangélico, né? E a gente brincava com o filho dele, o Isaías. E assim, ele convidou uma vez pra gente ir lá pra igreja no domingo, pra minha mãe levar a gente. Nós fomos, e é uma das gratas lembranças que eu tenho da minha infância, porque eles tinham um salão para as crianças desenharem. Eu chorei muito porque eu não conseguia desenhar Jesus Cristo, eu sou péssima para desenhar até hoje. Você fez só uma cruz. Só fiz um cabelo, assim, uma coisa horrorosa, que chorei pra caramba, eles me consolaram. E foi uma coisa muito gostosa, era toda criançada. E depois eles ensinaram uma música pra gente, na verdade é um louvor, que eu nunca mais esqueci, que eu acho que é muito conhecido, não sei se vocês conhecem aquele assim. Se no mundo Peraí. O tom, gente. Segura. Não é o segura na mão de Deus, é assim. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se alegria não tem a tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele ama e socorre os aflitos, que esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Eis a grande esperança do crente e de todos que creem em Deus. Jesus Cristo é o amor excelente que salva, perdoa e conduz para o céu. Que lindo isso! Gente, nunca esqueci isso. Você vê como fica, né? Música, louvor, é muito bonitinho.
carinho, esse tipo de coisa. Enfim, tá aí. Então vamos parar de preconceito, né? Claro, não vale a pena, gente. Religião não se discute, se respeita. Não é, É verdade. Você tem a sua, eu tenho a minha. Nada. Eu adoro ir na igreja evangélica, adoro ir no centro, vou lá conversar. A gente bebe de tomo todas as fontes, passe, né? bate Também um tambor acho. lá. Olha aqui, a Tiane postou a foto e a legenda era "Casados em Cristo", escreveu a mulher do cantor nas redes sociais, eles comemorando bodas de papel. Maravilha. Legal, uma data importante, agora soma-se outra data importante. Claro, né? O casamento e o batismo. Muito legal. Eu volto aqui já e já. Não deu certo, ele não aguentou, infelizmente, morreu essa madrugada, aos 66 anos de idade, lá no Rio de Janeiro. É aquilo que eu coloquei no Instagram, olha, se cala uma das vozes mais lindas que a gente conhece, porque o nome artístico do Luiz não é à toa, porque a voz dele era pura melodia de verdade, né? E tem clássicos, músicas que viraram verdadeiros clássicos da música popular brasileira, na voz dele. Filho do Estácio, né? O bairro onde ele nasceu, onde está a escola de samba em que ele vai ser velado, já está sendo velado, estava marcado a partir das 3 da tarde na quadra da escola de samba Estácio, o velório do Luiz Melodia. É muito difícil, mas em princípio 10 horas da manhã no cemitério Catumbi, lá no Rio de Janeiro, vai ser o sepultamento do Luiz Melodia. Muito triste, muito né? Triste. Gente, o que a gente está perdendo de cantores esse ano, artistas no geral, mas cantores é uma coisa E a gente começou impressionante. a apurar e receber as informações 5 minutos antes de começar hoje o Melhor para Você. Sim. E toda a produção empenhada, a pessoal ligando, a produção ligando para a própria Estácio, para os familiares, para os colegas de trabalho que conheceram, que estiveram ao lado do Luiz Melodia. Foi assim, pegou todo mundo de surpresa, porque, você lembra, de março a junho ele ficou internado. Sim. Em junho ele saiu do hospital e já tinha a pretensão de retomar a carreira, porque ele ficou 13 anos sem gravar nenhum disco. E em junho ele falou, olha, até o final do ano eu lanço o meu novo disco e eu retomo a minha agenda de shows. Sim. Mas não deu tempo. Infelizmente, né? Não deu tempo mesmo, Felipe. Cada perda que a gente tem desses grandes artistas, que verdadeiramente a gente pode chamar de artista... E como? Aí você começa a parar e olhar para trás dessa safra ruim que vem vindo agora, né? Óbvio que a gente Ou vai não ficar tão citando boa quanto ele, né? nome, enfim, porque não vale a pena. Mas enfim, eu acredito assim que realmente a gente está ficando muito órfão de grandes talentos, Muito pobre, né? tanto cantores como atores, atrizes, enfim. E o Luiz Melodia era uma pessoa, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes, quando eu era repórter do TV Fama. E ele era uma pessoa incrivelmente... Humildade em pessoa, com esse talento absurdo que ele sempre teve. Incrível. Era um cara que eu admirava demais. Eu era fãzaço dele, enfim. Pérola Negra, que é o grande sucesso de Luiz Melodia. Aquele vozeirão Pérola dele Negra, que te amo, né? Mais de 40 ecoa anos. pela casa. Não é? Pelo É bairro. verdade. Ai, Tá aí uma grande perda, sem dúvida. olha lá, coisa linda. Maravilhoso, maravilhoso. Vai deixar muita saudade, fazer muita falta. Isso não são apenas frases clichês, não. São a pura verdade, a pura verdade, tá? Bom, já que a gente está falando de quem se foi, vamos falar de quem está para chegar também, porque sempre é uma celebração, uma nova vida. A Manu, a filhinha da Eliana, está a caminho. Ela recebeu alta médica, na verdade. Não é que foi assim, tá indo tudo bem, pode ir, depois você volta. Não, né? Ela deve voltar para a maternidade só na hora do parto mesmo, só quando a Manu der sinais de que é agora. Aí a Eliana volta à maternidade Promatre aqui em São Paulo. E pela primeira vez nesses últimos meses, desde que ela foi internada pela primeira vez por conta da gravidez de risco, ela deu uma entrevista. E ela deu uma entrevista para o próprio programa Eliana, que agora é apresentado pela Patrícia Bravanel, e tem a Cris Flores, a apresentadora Cris Flores, também na equipe fazendo reportagens, porque eles formaram um time, né, para manter o programa
aos domingos aí, indo em frente. Então a Cris foi até a casa da mãe da Eliana, onde ela está, porque colo de mãe essa hora e cuidar de mãe essa hora é fundamental, e conversou com ela, que é aquela primeira foto que vocês estão vendo, já é uma foto da cena, é isso aí. Esse é um momento em que a Cris estava lá entrevistando a Eliana, assistindo a depoimentos gravados de muita gente, que fez homenagem para a Eliana, e vai ser muito legal esse papo. Uma das coisas que conta é que realmente ela teve muito medo, que o coração dela só tá tranquilo agora, em que o médico falou, tá de alta, tá tudo bem, agora tá nos eixos a gravidez, bacana, né? É diferente, né, da outra vez, onde ela falou, olha, você está de alta, mas vai fazer repouso absoluto em casa. É, não era alta, agora era mini férias no hospital que ela estava, né? Até para evitar qualquer tipo de risco de infecção. Claro, enfim, foi mesmo. Para ficar em casa e não ter nenhum problema. E aí agora, a gente vê que agora ela vai ter 1 mês e meio de gravidez, digamos assim, normal, né? E até então foi só na base do suco. Só sufoco, tadinha. A Manu muito deu complicado, susto, viu? Ela disse para Cris Flores o seguinte: senti muito medo, por mais que meu filho e meu noivo estivessem ao meu lado, que é o Adriano Rico, o pai da Manu, é um caminho que você faz sozinha. Hoje meu coração está mais calmo e tranquilo. Manu já está grandinha, disse a apresentadora, né? E ela fala: se eu estou passando por isso, eu sei que tem um aprendizado muito grande, que daqui a um tempo eu vou saber qual foi, mas eu só tenho muito que agradecer, mesmo com todas as dificuldades. Eu recebi muito apoio de outras mulheres. Linda essa inversão de papéis. A gente sabe que a nossa... Olha, vocês vão acompanhando, pode colocar no vídeo de novo para mim, por favor? Ah, tá aí, olha. E ela diz, é a carta textual, ela escreveu vírgula por vírgula, ponto por ponto, é o que vocês vão ler aqui junto comigo para não ter nenhum mal entendido. Olha aqui, de fato, abri mão de tudo que era dele, referindo-se ao Marcos Paulo e referindo-se ao fato do advogado, da Flávia Alessandra, do inventariante, terem dito que ela assinou, não é, uma papelada, um documento em que ela abria mão dos bens dele. Isso já ele hospitalizado. Então ela fala, de fato, abri mão de tudo que era dele quando ele adoeceu. Esse homem, Marcos Paulo, sofreu muito quando constatou que ninguém se abalou quando ele se descobriu com câncer. Ele precisava sentir que tinha uma pessoa ao lado dele, por amor a ele e não por interesse material. Ele tentou me convencer do contrário em relação à assinatura desse papel, mas fui firme na minha posição, como sempre fui e sempre serei. Logo após eu assinar esse papel, ele, para não me deixar desamparada, recorreu ao João Paulo Lins e Silva, na época seu advogado, que o instruiu a me deixar essa carta escrita à mão como forma de doação. Meu ex-sogro Vicente Cesso participou de toda essa decisão. Eu só fui saber disso na abertura do testamento. João Paulo nos apresentou essa carta escrita à mão pelo Marcos e os meus advogados e o advogado da Vanessa o questionaram sobre ele não ter tornado esse documento público. O senhor João Paulo, que é o inventariante agora, né, gente, titubeou e não soube responder. Para que todos entendam, o fato do senhor João Paulo ter guardado esse papel na gaveta e não o ter tornado público, hoje é objeto de discussão. Como se não bastasse, ele vem à imprensa me acusar de fraude. Entendo isso como covardia. E quanto ao senhor Alessandro Chalita, advogado da senhora Flávia Alessandra, dizer que na sala da cirurgia o Marcos deu às filhas o documento do qual eu abri mão de tudo, ele está equivocado. Eu fiz isso, ou seja, ela é quem entregou esse documento em que abria mão, né, dos bens do Marcos Paulo, foi ela que entregou às filhas quando ele estava na sala de cirurgia. Então ela diz, eu fiz isso. Ele, o advogado, deve estar reproduzindo o que ouviu da sua cliente, porque nem ele e nem a cliente dele estavam lá. Aliás, nunca estiveram. E para finalizar, sobre o apartamento de Nova York, venderam sem me comunicar. Tiraram da offshore a empresa dona do apartamento.
Eu administrava esse AP porque o Marcos, antes de falecer, me deu poderes para isso. Afinal, o AP estava em meu nome, em nome dele e em nome da Júlia. Ele faleceu 3 meses após essa compra e ainda não tinham papéis em andamento. O senhor João Paulo alega que eu assinei papéis após a morte do Marcos e abriu um processo contra mim e contra o advogado do Marcos em Nova York, o senhor Fernando Coates. O mais triste disso tudo é que o Marcos tinha o senhor João Paulo como amigo. Meus advogados se manifestarão na hora certa, até porque eu, além de esposa do Marcos, era sócia, participava de tudo. Ele não tomava nenhuma decisão sem me consultar. Sei tudo isso sobre ele, aonde está cada centavo dele, e sempre estive em cópia em todos os e-mails por ele enviado. Sem mais, Antônia Fontinelli. Acho que está respondido, né? Acho que aí dá para vocês entenderem o que são essas duas acusações e quais as respostas da Antônia Fontinelli a essas, tá? É uma resposta dela, absolutamente um desabafo aqui para o nosso programa, que vem cobrindo esse caso desde o começo, aliás, né? Desde que começaram as desavenças, e foi uma coisa que não foi provocada pela Antônia Fontinelli, a gente vem cobrindo isso. E a partir dessa semana, quando saiu a sentença, a gente está todos os dias dando os desdobramentos, porque quando se pensava que esse assunto estivesse encerrado, agora é aguardar a partilha de bens e fim de papo, aí o inventariante, ao dar a versão dele para a imprensa, começou tudo de novo. Aí veio a Flávia Alessandra, corroborou as informações do inventariante, que antigamente era advogado do Marcos Paulo. E a partir daí, a coisa cresceu de novo. Parece que a briga, entre aspas, começou inteira novamente. E aí era importantíssimo que a Antônia pudesse se situar nisso tudo, ou situar o público que vem acompanhando, que vem sendo solidário a Antônia Fontinelli, e entendesse o que tem de verdade, o que não tem de verdade nessa história, ou não tem a devida interpretação com a qual, eles tiveram como informação. E aí ela veio e escreveu essa carta em consideração ao público mesmo, que tem sido muito solidário a ela durante todos esses 5 anos e que ficaram aliviados com o parecer da justiça, com a sentença de reconhecimento de que ela realmente é herdeira do Marcos Paulo. E aí se começou, acho que uma nova guerra em relação a essa herança de 30 milhões de reais. Ressaltando que Flávia Alessandra continua dizendo que ela não está brigando. A vida inspira quem está em casa nos assistindo. E eu vi ali nos milhares e milhares de depoimentos, mulheres anônimas me dando força e me ajudaram muito, disse a Eliana. Muito legal isso, né? Muito bacana, bom. Que agora eu acho que a maternidade, ela transforma a vida da mulher, né? Quer dizer, eu nunca pari, na verdade. Nem vai, né? Mas você já teve maternidade, sim, você sabe. Sim, então eu acho que é um elo que deve se criar entre mãe e filho, que é uma coisa absurda ainda. É uma coisa absurda. Então, e essa menina, ela já está mais do que sendo esperada. Essa é a grande verdade, né? Porque durante toda essa expectativa aí que se gerou em cima de toda a saúde, né, da Eliana, quando ela logo anunciou a gravidez, e agora, graças a Deus, tudo realmente resolvido. O importante é que a Manu vai chegar linda e plena, e vibrando e sendo feliz. É verdade mesmo, né? Muito legal. Tem uma mensagem também que ela postou, porque ela disse que recebeu e foi muito legal e ela queria dividir com todo mundo, né? Ela recebeu uma mensagem de Márcia Comar e ela diz, achei legal dividir com vocês, porque foi positivo receber essa mensagem e talvez sirva de esperança para outras pessoas também. Vamos com fé, amor e paciência, disse ela. E aí ela colocou da fotinho que ela mesma tinha tirado isso naquela foto, logo que o dia que ela teve alta, e como ela estava de alta mesmo, não era de miniférias da maternidade, aí pela primeira vez ela teve a vontade de tirar a foto da barriga, né? Então aí é que efetivamente começou
A um coisa barrigão, entrar hein? nos eixos para ela, um barrigão. Naquela Logo ela outra entra no foto, 8º mês, né? Ó, nessa daí, eu acho que tem até uma... Essa, olha como tá. Olha lá, ela tá com a até- mão em cima da barriga, né? Você ficou com barrigão, Sônia Abrão? Nossa senhora, nem pergunta Mesmo? isso. Era mais barriga do que eu. Mentira. Eu virei só uma barriga. É uma coisa impressionante. Que coisa. Olha, entre as coisas bonitas, não é, que mandaram para Eliana, eu não sei se essa está incluída nessa matéria que a Cris fez, que a Cris Flores fez. Mas a gente mostra para vocês o vídeo que o próprio Daniel fez e postou, onde ele manda uma mensagem para Eliana, porque ele foi sozinho comemorar aí os 26 anos, se eu não me engano, da ACD, né, que é para quem o Teleton exige em termos de festa e de angariar fundos. E aí, vejam só o que ele disse para Eliana. Eliana, olha onde eu tô aqui, ó. Olha quanta gente mandando beijo pra você aqui, ó. Cadê o beijo pra Eliana, ó? São 67 anos e você faz parte dessa história, né? 67 anos de ACD e 20 anos do Teleton esse ano, 20 né? anos, é isso E mesmo. estamos aqui para desejar boa sorte para você, tá bom? A gente sabe que você tá de repouso, que você não pôde estar aqui, mas a sua energia tá aqui presente junto com a gente, tá? Galera toda mandando beijo para você aí, ó. Manda um viva pra ela! Beijo, fica com Deus. Muito bonitinho, né? E são essas coisas que vieram, graças a Deus, aos milhares, como ela diz, que dá aquela força, aquele combustível mesmo para você conseguir passar momentos tão difíceis e tão delicados, de medo, né, gente? De ansiedade. E já quando ela estava ficando mais tranquila, veio esse último susto que levou ela para o hospital de novo. Mas graças a Deus passou rápido e agora ela está de alta, de repouso em casa. Mas ela está de alta, né? Solidariedade Pois é. E bons médicos também ajudam, né? E colaboram para que tudo isso aconteça, né? Porque se também não tivesse fazendo o tratamento, seguido à risca, direitinho o que o médico mandou, o que o médico, o tratamento, obviamente que não teria dado certo. Então, quer dizer, ela também foi extremamente cautelosa e disciplinada. E disciplinada, isso é verdade mesmo, viu? Então tá aí, boas notícias, graças a Deus. Eu não vejo a hora que isso acabe, que é uma realmente nossa, pra gente poder mostrar pro Brasil inteiro e a Eliana ter a sua filhinha aí nos braços, ela e o Adriano Rico. Mas agora falta muito pouco, graças a Deus, né? Bom, Faustão anunciando os participantes da Dança dos Famosos. Tava maior mistério, agora não tá mais, né? Não, ainda continua. Ainda continua? Não, porque ele não soltou a lista. Olha, mas já tem nomes aqui, viu? Eu vi os nomes, deixa eu ver eles aqui. relembrando os que participaram da última edição. E os nomes que vão participar do Ding Dong, mas pela assessoria não tem. Segundo o site O Fuxico, na última edição da disputa, quem levou o carro zero foi o Felipe Simas, né? Isso a gente sabe, que deixou para trás a Sofia Abraão e o Rainer Cadete. Mas assim, e para mim a vencedora era a Sofia mesmo, de todo jeito. Ainda, neste domingo agora, Nívia Maria e Carmo Dalla Vecchia vão enfrentar Odilon Wagner e Letícia Bircoyer no Ding Dong. A atração comandada pelo Fausto Silva não soltou ainda a lista dos participantes da Dança dos Famosos. Ainda está naquele pé que a gente mostrou ontem aqui para vocês, acho que foi nos Bafões. Qual do quê? Que mudou telão, mudou tudo. Acho que foi. Acho que foi. A gente mostrou, tá um super palco, muito parecido. Foi o Aron Tura que falou ontem. Foi o Ar? Foi o Ar. Olha lá, ó. Ele tinha essas fotos da Dança dos Famosos, um novo cenário. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Hoje, sexta-feira, vocês já sabem, não é? A gente faz o nosso balanço da semana aqui. Vamos faxinar a nossa geladeira, ver quem fica, quem sai. Se não sai ninguém, se sai todo mundo. Aí a gente decide com os nossos convidados sempre especiais, não é? O Vladimir Alves, que está aqui com a gente do site Buchiche, do programa Melhor Para Você. E também o Felipe Campos, que faz a nossa roda e também tem os seus bafões exclusivos para contar hoje aqui pra gente.
gente, viu? Mas começando a nossa primeira página, mais um desdobramento da história da herança de Antônia Fontinelli, agora que ela é considerada pela justiça herdeira do seu marido, herdeira do falecido Marcos Paulo, né? E a coisa ganhou novos contornos, por quê? Porque Flávia Alessandra, ex-mulher de Marcos Paulo, mãe de uma filha dele, também veio a público, né? Ela disse que não queria falar desse tipo de coisa. A gente vai achar o depoimento dela para mostrar também para vocês. Aliás, está aqui. Ela disse que jamais queria tocar nesse assunto novamente, mas em função da decisão da justiça de colocar e de reconhecer, na verdade, Antônia como herdeira, ela veio a público através de uma nota oficial, essa coisa toda, e deu o lado dela dessa história. E o lado dela dessa história é o lado do inventariante, com duas sérias acusações. Primeiro, que a Antônia tinha aberto mão dos bens do Marcos Paulo, isso quando ele estava, inclusive, num centro cirúrgico, é o que foi dito. E outra que se refere ainda à história do apartamento de Nova York, que assim como o inventariante usou a palavra fraude para acusar Antônia Fontinelli de ter cometido esse ato, a Flávia Alessandra disse a mesma coisa. Por isso, a gente quis ouvir Antônia Fontinelli, saber da Antônia Fontinelli, o lado dela dessa história, porque não bastasse os 5 anos que ela levou pedrada, agora que a justiça reconheceu, então, começou um novo bombardeio e a coisa tá pesada, não tá fácil não, pro lado dela. E a gente tem, daqui a pouquinho você vai ver aqui, o desabafo da Antônia Fontinelli, o que ela tem a dizer em relação a esses 2 episódios que eles estão fazendo questão de alardear. E a gente, jornalisticamente, registra, claro, os 2 lados dessa história. Primeiro, por isso que eu vou mostrar para vocês, primeiro, o que disse a Flávia Alessandra, porque o do inventariante, não é? Nós lemos ontem aqui. E depois, a resposta da Antônia Fontinelli para os 2, tanto para o inventariante, quanto para o que está sendo dito, pelo que está sendo dito pela Flávia Alessandra, tá? Então, vou começar o seguinte, olha. Primeiro, a Flávia diz que jamais questionei a decisão da justiça. Ela responde através da assessoria de imprensa dela. Então, após Antônia Fontinelli ter sido reconhecida como herdeira de Marcos Paulo, em nova decisão judicial, a Flávia Alessandra esclareceu por meio da sua assessoria sua posição em meio à disputa judicial pela herança do diretor global, morto em 2012. E ela diz: tenho evitado ao máximo tocar nesse assunto. Prometi para mim mesma que não falaria sobre isso, mas estou vendo que estão confundindo meu papel nesta história. Então, que fique claro, nunca briguei por nenhuma herança, diz a Flávia Alessandra. No comunicado, ela afirma também que nunca pôs em questão a decisão judicial. E ela diz, jamais também que nunca pôs... jamais questionei ou questionarei qualquer decisão da justiça e apenas represento a minha filha menor de idade, que é herdeira por direito. O advogado de Flávia e Júlia, que é a filha, o doutor Alessandro Elísio Chalita de Souza, também se pronunciou negando as acusações de Fontinelli, não é? E diz o seguinte: a senhora Antônia Fontinelli é que está pleiteando algo que no passado renunciou. Explico, houve entre senhora Antônia e Marcos Paulo a celebração de uma escritura de união estável, registrada e reconhecida, aonde ela, Antônia, abriu mão de todo e qualquer patrimônio do falecido diretor de televisão. Este documento, inclusive, foi entregue às filhas pelas mãos do senhor Marcos Paulo no dia da cirurgia realizada pelo mesmo, declara o representante legal da Flávia Alessandra e da filha dela. Aí tem a história do apartamento de Nova York, que é o seguinte: dentre o patrimônio do diretor, avaliado em 30 milhões, está o apartamento em Nova York, citado pelo advogado de Flávia e Júlia, que é a filha da Flávia Alessandra com Marcos Paulo. E diz o seguinte, o advogado: fato é que a senhora Antônia tem histórico de má utilização e manipulação indevida de documentos. Explico mais uma vez, há um bem imóvel localizado em Nova York que foi adquirido pelo falecido. Esse bem, por estar situado no exterior, não deve ser tratado no inventário brasileiro, mas sim na justiça
Sei os meus direitos e sei exatamente o que eu falo e faço, sustentou a apresentadora. E agora, aí sim, vem o desabafo que ela mandou pra gente hoje, fazendo, né, já um balanço de todas essas coisas que saíram entre ontem e hoje, por causa da justiça tê-la reconhecido como realmente, né, herdeira do Marcos Paulo. E aí é o seguinte, por herança nenhuma, ela como mulher, ela pessoalmente, ela como ex-mulher, ela pessoalmente, ela defende os direitos da filha dela, que é menor de idade, que é a Júlia. E vamos, né, arredondar essa conversa aqui com o Vladimir Alves, que está conosco. Tudo bom, querido? Tudo bem, Sônia? Tudo boa tarde a todos. Boa tarde, também, boa tarde, Sônia Abrão. O que você acha gente. disso? Olha, eu achei válida essa manifestação da Antônia Fontinelli, Importantíssima, né? porque ela foi instruída por advogados, ela até então não podia falar, ela estava proibida de falar, porque... Ela nem está falando, mas o desabafo, ela, em consideração ao nosso programa, mandou sim. Porque até nessa última fala aí da Flávia Alessandra, o advogado dela, o doutor... Qual é o nome dele? Doutor Chalita, Alessandro doutor Elísio Chalita, Chalita de Souza, exato. Ele fala, tem uma passagem aqui que eu considero até grave, porque ele fala assim, ó: fato é que a senhora Antônia tem histórico de má utilização e manipulação indevida de documentos. Por isso que ela está dizendo que vai processá-lo. Explico mais uma vez. Há um bem imóvel localizado em Nova York que foi adquirido pelo falecido. Esse bem, por estar situado no exterior, não deve ser tratado no inventário brasileiro, mas sim na Justiça dos Estados Unidos. A Justiça americana, por sua vez, reconheceu a fraude perpetrada pela senhora Antônia. Essa Então, palavra é muito pesada, né? Muito Forte. pesada. E aí vem de encontro porque, assim, as pessoas estão procurando, por enquanto, o que está na lei. Quando as pessoas começam a falar e duvidar do caráter da outra, já parte por uma outra instância que é justamente essa, a qual ela vai se manifestar e vai falar também sobre uma possível fazer aí, entrar com um processo, enfim, tentar de uma forma ou outra limpar a imagem dela, que está sendo muito atacada. Quanto ao senhor Alessandro Chalita, advogado da senhora Flávia Alessandra, dizer que na sala de cirurgia o Marcos deu às filhas o documento do qual abriu mão de tudo, ele está equivocado, porque fui eu que fiz isso. E ela fala em processo aqui, deixa eu ver aqui, quando ela diz, aqui não é na carta dela, aqui é na outra reportagem, quando ela fala que vai processá-lo. Agora foi reconhecida como herdeira, a briga é decidir o valor, eu já sei o que eu vou fazer com isso, e ela diz, o que este inventariante, ela está falando na verdade não do doutor Chalita, mas do João Paulo Lins, não é? Ela diz assim, o que este inventariante falou sobre o apartamento de Nova York é a história da má utilização e a palavra fraude. Ela falou, o que esse inventariante falou sobre o apartamento de Nova York é um crime, me acusar de fraude desse jeito. Esse homem deveria ser imparcial nesta causa, mas ele não é. Eu espero que ele saiba o que ele está dizendo, pois eu vou processá-lo. Eu sei os meus direitos e sei exatamente o que eu falo e faço, sustentou a apresentadora. Ela é muito convicta dos direitos dele, realmente, né? Dos direitos dela em relação à herança do Marcos Paulo. Ela fala, aqui no desabafo pra gente, ela fala, eu sei tudo sobre ele, sobre Marcos Paulo, aonde está cada centavo dele, e sempre estive em cópia com todos os e-mails por ele enviado. Quer dizer, ela está totalmente documentada. E foi ela que viveu nos momentos de alegria e de dor ao lado do Marcos Paulo. Como ela disse, foi ela mesma, no centro de cirurgia, que entregou o documento para as filhas, que o advogado estava dizendo que não, né, que tinha sido outra pessoa. Peraí. O advogado da Flávia Alessandra dizer que na sala de cirurgia o Marcos Paulo deu às filhas esse documento em que a Antônia abria mão de tudo. E ela está dizendo, não, eu fiz isso. E o ex-sogro dela, o Vicente Saesso, ela diz que sabe de absolutamente tudo, inclusive do dia em que ela assinou essa papelada que o Marcos Paulo não queria. Por isso a deixou amparada com uma carta escrita de próprio punho. E essa carta não tinha sido apresentada. Só foi apresentada no dia que eles abriram o testamento, e foi uma coisa que ela questionou e que a filha mais velha, a Vanessa, do Marcos Paulo, também questionou. Por que é que ele não tornou isso público, né? E só abriu naquele dia. E
aí, Felipe Campos, o que você acha? Tá enrolada essa história, parece que a briga começou de novo, não parece? Pois é, parece, mas eu acredito assim, a Antônia desde o início, o que me parece, eu não conheço a Antônia, eu acompanho o noticiário, ela parece uma pessoa muito justa em relação às coisas dela, né? Honesta, né? E eu acho que vale um recado para ela. O que ela vai fazer com o dinheiro, o que ela vai deixar de fazer, dar satisfação agora, não interessa. Ela viveu com ele, né? Ela esteve com ele durante todos os momentos. Então é isso que é válido, né? Claro, né? Bom, vamos aguardar novos desdobramentos, mas assim, era importante que ela se posicionasse, como ela não foge da raia mesmo, se posicionou, e a resposta da Antônia Fontinelli tá aí, foi exatamente essa, ponto por ponto, vírgula por vírgula, que a gente leu para vocês, tá bom? Bom, vocês estão sabendo que infelizmente nessa madrugada nós perdemos o Luiz Melodia, né? Ele tinha um câncer de medula, ele chegou a fazer o transplante de medula, que normalmente dá certo, gente. É menor o índice de rejeição, Sim, né? É muito pequeno. E para ele, infelizmente, não deu certo. Ele teve rejeição, né? Na verdade, o transplante de medula até deu certo em termos de que o organismo aceitou. Aí tem que se começar a fazer a parte da quimioterapia. A quimioterapia é que ele não aguentou. Respondeu bem. Exatamente, quer dizer, eu estou falando do índice não que não deu certo. No caso dele, o tratamento completo do transplante de medula, que depois vem a quimioterapia, esse